Valeu, torcedor. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Meus amigos, vamos falar das últimas do Tricolor, porque infelizmente as últimas informações não são muito boas, a combinar com o momento do clube, né? Nós tivemos na tarde de hoje uma atualização sobre as duas possibilidades de lesões que nós temos no elenco. Duas possibilidades que já foi antecipada ontem pelo Renato. O Renato, na coletiva, disse que fez 4 modificações no intervalo, 2 por questões de lesões. 2 jogadores. Cristaldo saiu com dores musculares, ele já vinha numa sequência de jogos bastante elevada, bastante forte, e ele saiu ontem sentindo dores. O jogador passou por exames hoje à tarde, o Grêmio ainda não confirmou se o jogador teve uma lesão ou não, mas há uma informação da jornalista Fabiola Thielli de que o jogador teve constatada uma lesão no adutor da coxa. Uma lesão leve, pela informação da jornalista, mas ainda precisa ser confirmada pelo clube. No caso de Gustavo Martins, não houve uma lesão constatada. A lesão, aliás, as dores que ele vem sentindo são as mesmas que ele já havia sentido no jogo contra o Atlético Goianiense. Eu lembro vocês que ele ficou de fora das 2 partidas seguintes àquela partida. Ficou de fora contra o Palmeiras e ficou de fora contra o Fluminense. Ou no caso, o Fluminense e depois o Palmeiras. Na época ele relatou dores no adutor da coxa e no pubis. Lesões que são bem complicadas e que a gente já tem histórico no nosso grupo, não é verdade? Fato, meus amigos, é que agora o Grêmio tem problemas para resolver para a sequência. No caso do Cristaldo, ainda tem a volta do Soteldo, que daqui a pouco poderia ser improvisado, mas aí não teríamos um meia armador. O Pavon, ele deixou o jogo ontem por conta de desgaste, assim como o Edenilson, jogadores que já vêm numa sequência também e que por isso não seguiram, já tinham um alerta sobre possibilidades de lesões. Agora o Grêmio acende esse alerta gigante, muito também por conta da zaga, né? O Kahneman, para o jogo contra o São Paulo, ele está suspenso, levou cartão vermelho ontem. Para o confronto contra o Operário agora no final de semana, provavelmente ele não atue, porque o Renato disse que ele não aguenta partida a cada 3 dias. Então, provavelmente joga o Jeromel contra o Operário, só que o Jeromel também não aguenta jogar a cada 3 dias e não atuaria contra o Operário. Só que para esse jogo contra o São Paulo, o Grêmio já vai ter o Gemerson. O Gemerson vai poder jogar contra o São Paulo. Contra o Operário ele não pode porque ele tá fora da Copa do Brasil, né? Então, assim, a depender do que vai acontecer com o Gustavo. E outra, tá? Aqui uma informação forte que eu trago para vocês também, importante. O Grêmio não vai liberar o Gustavo enquanto não sanar totalmente essas dores do jogador. O Grêmio não quer acabar complicando ainda mais a situação do Gustavo, principalmente porque o Gustavo é um dos grandes ativos do Grêmio para essa janela de transferências. Então o Grêmio tem muita preocupação com o Gustavo por conta disso. Por conta do alto risco de lesão neste momento e também porque o Grêmio não quer perder o jogador numa possibilidade de venda nesta janela de transferências, tá? Então a gente tem que ficar de olho nessas possibilidades aí. Sobre contratações, eu trago a informação para os amigos que o Grêmio deverá investir 30 milhões nas 2 contratações que nós já temos de base até o momento. 30 milhões de reais. Estamos falando de Miguel Monsalve, né, o nosso meia que está chegando por aí, o colombiano, que vem do Independiente Medellín, e também do Matias Arezzo, atacante uruguaio que está atualmente no Granada da Espanha. Os 2 jogadores devem chegar até o início da próxima semana, realizam exames, assinam contratos, são anunciados, saem no bid e ficam à disposição do Renato. No caso do Arezzo, esse deve demorar um pouco mais a estrear, porque é um jogador que não atua desde março. A temporada lá na Espanha já terminou lá no mês 5. Imagina, desde então o jogador está de férias, está na pré-temporada, podemos colocar assim. Então esse é um jogador que deve demorar um pouco mais a estrear. No caso do meia, no caso do Miguel Monsalve, o jogador já vem atuando e por conta disso já chega pronto para atuar na equipe do Renato. Bom, gente, a gente precisa trazer outras informações importantes das últimas horas, porque nós tivemos um movimento bem importante da principal torcida organizada do clube, a Geral.
A geral se reuniu agora no início da tarde com o técnico Renato Portaluppi no CT Luiz Carvalho. Foi publicada essa imagem que a gente está vendo aí na tela, uma imagem que aparece o Renato junto com 5 lideranças da geral, e a legenda da foto ali aparece a geral dizendo ali que teve uma reunião com o treinador para exigir mudanças da conduta dos jogadores. Diz que pensam igual ao Renato, pensam exatamente iguais ao técnico sobre a falta de vergonha de alguns jogadores. Eles dizem ainda entender que ninguém melhor que o próprio Renato para passar para esses jogadores o real significado de vestir a camisa do tricolor. O Grêmio esperava que poderia acontecer alguns protestos hoje à tarde e, por conta disso, além de reforçar a segurança no CT, pediu para que alguns funcionários retirassem os veículos de próximo ali ao prédio. Isso porque lá em 2021, vocês lembram, teve aquele protesto forte na época, arremessaram pedras e tudo mais, houve muitos prejuízos e por conta disso o Grêmio já se precaveu, mas felizmente não houve nada além deste encontro da geral com o técnico Renato Portaluppi. Sim, um encontro que não é a primeira vez. Na segunda-feira passada, a geral já havia se reunido com o presidente Alberto Guerra. Não gosto muito dessa situação, confesso para vocês. Eu acho que o Grêmio tem que se dirigir a todos os seus torcedores. Não é somente a um grupo. Não é porque é geral, poderia ser qualquer outra torcida organizada. Tá? Eu não acho saudável isso, tanto para o ambiente, não acho saudável isso para o segmento do futebol. Mas enfim, eu quero entender o que vocês acham sobre isso. Eu não gosto. Eu acho que o clube tem que se dirigir a todos. Não são só eles os torcedores, não são só eles os sócios. Não, muito pelo contrário. O Grêmio é gigantesco. O Grêmio é gigante, gigante. Então não é só com a geral que o Grêmio tem que falar. É com o seu torcedor. É no geral. É no geral. E isso é uma luta para o presidente Alberto Guerra falar. Uma luta gigantesca que os conselheiros acabaram travando também essa guerra contra a direção na última reunião do conselho. Mas enfim, fica a questão de opinião, né? A gente precisa avançar, gurizada, porque o Grêmio fez uma promoção de ingressos para o confronto contra o Operário no próximo domingo pela Copa do Brasil, colocando ingressos, inclusive, de graça para algumas modalidades de sócios. Os sócios arquibancada e cadeira terão entrada gratuita. Para garantir o ingresso, será necessário o check-in através do sistema de compras de ingressos, minhaentrada.com.br/Grêmio. Estes sócios poderão adquirir um ingresso a custo zero na arquibancada geral, no setor social ou nas cadeiras cobertas. Os associados Diamante e Juvenil, por outro lado, terão 50% de desconto, enquanto a modalidade Ouro terá 10%. O jogo decisivo pela terceira fase da Copa do Brasil está marcado para as 11 horas do próximo domingo, tá? Na partida que aconteceu lá no finalzinho de maio, no finalzinho de abril, perdão, nós acabamos empatando em 0-0 lá no Paraná. Beleza, meus amigos? E hoje à tarde aconteceu a reapresentação do tricolor no CT Luiz Carvalho, uma reapresentação com um treino regenerativo, né? Aquele treino mais leve, afinal de contas é um treino pós-jogo, mas para aqueles jogadores que não atuaram, sim, o treino mais forte. Nesta reapresentação aconteceu, meus amigos, uma reunião mais forte. Uma reunião que houveram cobranças não só do técnico Renato Portaluppi, mas também com membros da diretoria. Foi uma reunião para tentar dar uma sacudida nos jogadores. Foi assim que me definiram essa reunião que aconteceu hoje à tarde. Uma reunião para fazer com que os jogadores entendam que o Grêmio está se colocando numa situação difícil na tabela. O Grêmio já teve, pelas últimas 3 vezes, chances de sair da zona de rebaixamento por conta própria. Só que a partir dessa noite, dependendo de resultados paralelos, o Grêmio, além de fazer resultados positivos, depende ainda de outros resultados para poder sair o quanto antes da zona de rebaixamento. E essa é uma situação que se complica a cada rodada vindo as derrotas. O Grêmio entende que os jogadores precisam acordar para o momento e acordar para onde estão levando o tricolor. O detalhe: o Renato, nesta reunião, antecipou aos jogadores que a concentração para o confronto contra o Operário no próximo domingo será antecipada. A partir de amanhã, após o treinamento, os jogadores já ficam concentrados para a partida contra o Operário no próximo domingo. Então amanhã treinam pela manhã, permanecem concentrados em Porto Alegre, no sábado treinam, depois viajam para Caxias e jogam no domingo às 11 da manhã. Lembrando que o Grêmio precisa vencer. Em caso de derrota, o Grêmio está eliminado da competição, ou empate, o Grêmio vai ter que decidir a vaga nos pênaltis. O primeiro resultado foi 0-0 lá no Paraná.
Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Sou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Grande abraço e até a próxima.